Olá, meninos, como é que estão os nossos estudos? Estamos estudando muito, 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 isso é bom. Estamos baixando muitos exercícios, muito bom também. É assim que a gente começa a praticar, né, o nosso conhecimento sobre aquilo que a gente está aprendendo. Nossa aula será a continuidade de concordância nominal. Mas antes de começarmos a nossa aula, vamos fazer o seguinte. É imprescindível que você lembre sempre a relação da regra geral. Então, vamos recordar? Qual é a regra geral da concordância nominal? Material, vamos ver. Eu tenho, então, o substantivo, tá certo? Não esquece. A concordância, como é concordância nominal, não é? A minha referência é um nome. Então, eu tenho o substantivo e os 4 determinantes do substantivo. Neste caso, nós teremos os artigos, os adjetivos, não é isso? Os pronomes e os numerais. São os determinantes. O que acontece nesta relação? O substantivo, que é o meu nome, determinará, então, a flexão dos seus determinantes. O que isso quer dizer? O meu substantivo recebe flexão em gênero e recebe flexão em número. Não é assim? Recebendo, então, flexão em gênero e em número, todos os determinantes terão, então, de concordar com o substantivo. Mas aí o que eu peço a atenção de vocês? Presta bem atenção. Quando vocês forem fazer uma prova e essa prova te trouxer uma questão de concordância nominal, que isso é fato, né? Toda prova traz uma questão de concordância, isso aí é fato. Então, quando aparecer aquela questãozinha de concordância, o que você vai lembrar? Em alguns casos, a concordância é nominal e verbal. Em outros casos, a concordância é somente nominal. Então, você vai lembrar a regra. Detalhe, todas as vezes em que você for fazer uma prova de concordância nominal, atente ao adjetivo. Por que isso? Existem palavras em nossa língua que exercem a função de adjetivos e nós não sabemos. E é exatamente aí que a banca, então, vai tentar te derrubar. Tentar, porque você está se exercitando, né? Está trabalhando, está praticando. Oh, que coisa boa, está se exercitando, tudo bem. Está exercitando a tua mente, né? Está trabalhando, está aí então praticando e você vai logo de imediato conhecer o erro da questão. Lembra, concordância nominal é adjetivo. Por que isso? Obviamente que se aparecer um artigo, se aparecer um pronome, se aparecer um numeral, eu vou saber que aquela concordância está errada, lógico. Mas aí vem a questão do adjetivo. Existem palavras em nossa língua que exercem a função de adjetivo e nós não sabemos. Então, o que acontece? É em cima desta relação que a banca vai tentar nos derrubar, tá bom? Então, muita atenção quanto a isso. Simbora, material. Então, eu sei que os adjetivos, os artigos, os pronomes e os numerais deverão concordar com o substantivo a que se referem em gênero e em número. Não esquece isso, tá certo? Olha só, muitas vezes nós confundimos essa relação. Não esquece. Se eu tenho um substantivo, vamos desenhar aqui abaixo. Se eu tenho um substantivo, tá? E este substantivo me traz um determinante, então tem de existir a casadinha entre determinante e substantivo, tá? Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Vem para mim um pouquinho. Olha só, presta bem atenção. É o substantivo que vai determinar a flexão dos determinantes e não o contrário. Muito cuidado quanto a isso, tá certo? O determinante, ele vai flexionar para concordar com o substantivo. O que isso quer dizer? Se houver um substantivo no singular e um determinante no plural, então este determinante está errado, ele tem que vir no singular também. Não pode acontecer o inverso, ou seja, o substantivo não tem que ir para o plural por causa do determinante. Lembra isso. É o substantivo que vai determinar que aqueles elementos que o acompanham farão a flexão, tá certo? Receberão a flexão, melhor dizendo. Cuidado com isso aí. Materialzinho, vamos embora. Continuando. Expressões como é bom, marca, é preciso, é necessário e é proibido. Detalhe, presta bem atenção. Este termo que aparece é o nosso verbo de ligação. O termo que acompanha o verbo de ligação é o nosso adjetivo, tá bom? Então, o que é que diz a minha regra? Duas são as construções
possíveis com essas expressões. Vai depender do uso ou não, vamos marcar, de um determinante antes do sujeito. O que acontece na construção? Com determinante, a expressão varia concordando em gênero e em número com o sujeito. Sem determinante, não pode existir a flexão. Na prática, como isso acontece? Presta bem atenção. Eu tenho aqui é proibida e eu tenho entrada. Entrada aqui é, então, o meu substantivo exercendo a função, vou colocar aqui abaixo, tá? De sujeito. Perceba que o meu sujeito traz, então, um determinante. O que vai acontecer? Vamos marcar esse determinante aqui. Vamos marcar como um artigo, né? O que vai acontecer? A presença do determinante diz, então, a você que o predicativo automaticamente receberá a flexão. Marca aqui em cima, olha só. Eu tenho o adjetivo, olha o que eu falei, exercendo a função de predicativo. Vamos marcar, tá? Então, o que acontece? Eu tenho o meu substantivo exercendo a função de sujeito e este substantivo, exercendo a função de sujeito, me traz um determinante. Havendo a presença do determinante, automaticamente o meu predicativo recebe a flexão. O que é que vai acontecer? Se não houver o determinante, presta bem atenção quanto a isso. Não havendo o determinante, o substantivo que exerce a função de sujeito não pode determinar a flexão do predicativo. Não pode. Por que isso? Só haverá flexão se houver determinante. Sem determinante, sem flexão. Olha só. São precisas. Lá, mais uma vez, aparece um determinante. Olha só. Várias. Vamos marcar aqui, não é? Também. Várias informações. Então, devido à presença do meu determinante, automaticamente o meu adjetivo, que é o predicativo, recebeu a flexão. Tá certo? Lembra, com determinante, com flexão. Sem determinante, sem flexão. Vem para mim, olha só. Quando eu falo em determinante, pode ser um artigo, pode ser um pronome, pode ser um numeral ou um adjetivo. Memoriza isso aí. Regra geral. Vai sempre aparecer lá na questão. Se você lembrar a regra geral, você vai conseguir fazer a questãozinha, tá bom? Então lembra, regra geral. Artigos, adjetivos, pronomes e numerais serão, então, os determinantes do teu substantivo. Sendo assim, receberão a flexão de acordo com o substantivo. Memoriza isso. O que acontece? Havendo aí a presença do verbo de ligação mais o adjetivo, que é o meu predicativo, esse adjetivo só receberá a flexão se o meu substantivo, que exerce a função de sujeito, trouxer um determinante. O que vai acontecer? Estou fazendo prova, minha voz em seu ouvido. Com determinante, com flexão. Sem determinante, sem flexão. Lembra isso, tá bom? Material, vamos embora. É preciso informações. Olha só, eu já tirei o determinante. Tirando o determinante, o que vai acontecer, gente? O preciso não recebe flexão, tá? Então, informações e tempo para decidirmos é preciso. É interessante que você observe que aqui eu tenho a presença de dois núcleos, perceberam? Mas os núcleos não apresentam os determinantes. Então, lembra, com determinante, com flexão. Sem determinante, sem flexão. Continuando, vamos lá. Olha só. Esta vitamina é boa, olha aí a flexão, para curar a gripe, ou para curar gripe. Mas aí eu já tenho, vitamina C é bom. Aí vem a pergunta, então, de Sônia. Professora, por que bom e não boa? Com determinante, com flexão. Sem determinante, sem flexão. Tá certo? Continuando, vamos lá. Ou, tá? Vamos marcar aqui. Conectivo ou ligando substantivos. O que vai acontecer? Substantivos de gêneros diferentes ligados por ou levam o adjetivo a tomar a forma masculina plural ou concordar com o substantivo mais próximo. Professora, eu não entendi nada. Vamos embora? Vamos ver?
A secretária poderá trajar, vamos marcar, vestido ou saia, e ele me dá amarelos. Veja, vestido aqui está no masculino, saia está no feminino. O que é que diz a regra geral, não é? Então, eu tenho aí, ó, o masculino plural prevalecendo ou concordando com o mais próximo, neste caso, estando no feminino. A secretária poderá trajar vestido ou saia amarela. As duas construções, então, estão perfeitamente corretas. Adjetivos adverbializados. Muita atenção quanto a isso, tá certo? O que é um adjetivo adverbializado? É aquele adjetivo que vai deixar de exercer a sua função, que é de caracterizador, e vai passar a exercer a função de um advérbio. Nesse caso, vai circunstanciar alguma coisa, tá? Qual é a função do advérbio? Estabelecer uma circunstância. O adjetivo, então, vai perder a sua função de caracterizador e automaticamente vai exercer a função de advérbio, exercendo a função aí numa relação, atribuindo uma circunstância, melhor dizendo, tá bom? Então, vamos ver o que é que diz a questão? Simbora, material. Quando, por um processo de derivação imprópria, olha só, nós estudamos isso aí, não é? O adjetivo tiver valor de advérbio, ficará invariável. Vem para mim. Por que isso? Porque o ficará invariável. Lembra? Quais são as 4 classes que irão, então, exercer a relação de um determinante, não é? Vão exercer a função de determinante do substantivo e vão receber a flexão. Artigos, adjetivos, pronomes numerais. Simbora. Artigo, adjetivos, pronomes numerais. O que vai acontecer? Eu sei que uma palavra, quando é um advérbio, é invariável. O que é ser invariável? Não flexiona nem gênero nem número, tá? É o que vai acontecer quando nós tivermos um adjetivo exercendo a função de um advérbio. Esta construção, que é o advérbio, não recebe flexão nenhuma. Isso quer dizer que ele é uma palavra invariável, tá bom? Material, vamos lá. Skol, olha só, Skol e Antártica são cervejas que descem redondo. Professora, eu nunca entendi como é que eu tenho um advérbio, como é que eu tenho um adjetivo, o que isso vai fazer? Tá certo. Vamos material? Vamos esclarecer isso aí? Bora lá? Olha só, presta bem atenção. O que é que vai, então, dizer a você que um elemento exerce a função de adjetivo é diferente daquele elemento que exerce a função de advérbio? Presta bem atenção. Quando eu tenho um adjetivo, o adjetivo vai, então, acompanhar um substantivo. Regra geral, artigos, adjetivos, pronomes e numerais acompanharão um substantivo. Por que isso? Porque esse termo é um determinante. Tá bom? Então, qual é a diferença? Determinante. Qual é a diferença, então, do advérbio? Quando a minha palavra é um advérbio, deixa eu só trocar a cor aqui do lápis, não é? Vamos fazer o seguinte, aqui em cima, caracterizador, tá? Advérbio, circunstanciador, tá bom? O que vai acontecer? O meu advérbio vai acompanhar, então, 3 elementos, né? Vai acompanhar um adjetivo, vai acompanhar o próprio advérbio ou vai acompanhar um verbo. Pronto. Eis, então, a diferença. Quando você não souber a diferença entre adjetivo e advérbio, você vai buscar, então, quem é a minha referência. Vamos marcar aqui, ó. Referência. Tá? Então, o que vai acontecer? Se a minha referência for um substantivo, o meu determinante é um adjetivo. Se a minha referência for, vamos colocar aqui o vermelhinho, se a minha referência for, então, um adjetivo, um advérbio ou um verbo, então, eu terei um advérbio. Na prática, presta bem atenção.
Maria faz, lá vem, olha só, bastante exercícios. Vamos embora. Maria corre bastante. Vamos embora. Marcando as referências. Olha só. Maria faz exercícios. Eu tenho um substantivo. Perceberam? Meu substantivo, então, traz o bastante como acompanhante. É o determinante. Se a minha referência for um substantivo, o meu bastante, então, exercerá uma função de caracterizador. É um determinante. O que é que vai acontecer? Substantivos, exercícios no plural. O meu substantivo, então, determina que bastante vai ao plural também. Mas olha aqui, bastante agora está acompanhando corre, que é um verbo. Se é um verbo, o meu bastante automaticamente é um advérbio, portanto, não vai flexionar, tá certo? Então, vamos embora. Voltando. Skol e Antártica são cervejas que descem redondo. Vamos colocar um acento aqui, né? Então, eu digo, Skol e Antártica são cervejas que descem redondo. Por que redondo e não redonda? Porque minha referência é um verbo. Olha aqui. Se minha referência é um verbo, redondo aqui é um advérbio. Sendo advérbio, não vai flexionar, tá bom? Elas cantam baixo e suave. Eu posso dizer que elas cantam baixo e suavemente. Olha aí a referência, não é? Outra coisa, baixo e suave estão fazendo referência a cantam, que é um verbo. Portanto, se eu tenho um verbo, ambos exercem a função de advérbios. Sendo advérbios, não flexionam. Continuando, vamos lá. Tal qual. É muito interessante essa construção e pede que você também preste atenção. Por que isso? Quando se fala em tal qual, a regra nos diz o seguinte, presta bem atenção. Deixa eu só trocar a corzinha aqui. A regra diz que o tal concorda com o antecedente e o qual concorda com o consequente. Ou seja, o tal concorda com o antes e o qual com o depois. O filho é tal antes, qual depois. Perfeito. O filho é tal qual o pai. Se eu ponho, então, filho para o plural, como eu fiz, o que é que vai acontecer? Deixa eu só trocar a cor. Olha só. Os filhos são tais com o antes, qual com o depois. Os filhos são tais qual o pai. O filho é, lá vem novamente, olha, tal antes, qual depois. O filho é tal quais os pais. Os filhos são tais antes, quais depois, portanto, os filhos são tais quais os pais. Vem para mim um tiquinho. Aí você diz assim, professora, mas a expressão tais qual ou então tal quais fica muito feio. E quem foi que disse a você que nossa língua o feio é o errado? Presta muita atenção. Existem construções que são realmente feias, né, na questão da sonoridade. Mas isso não quer dizer que estão erradas. Cuidado com isso aí. Tal qual, tal, antes, qual, depois. Mas existe um detalhe aí que a gente tem que prestar atenção. Qual é esse detalhe? Material, vamos ver. Quando eu digo que tal qual exerce, então, a função de um determinante, presta bem atenção, vice? Quando eu digo que ele exerce a função de um determinante, é porque eu tenho que observar, então, a presença do verbo enquanto classificação. O meu verbo tem que ser o verbo de estado, ou seja, é o verbo de ligação. Isso é muito, muito, muito importante, tá? Percebam que quando eu digo
são, aqui eu dou a ideia de verbo de estado. Vem para mim um pouquinho, presta bem atenção. Quando eu classifico o verbo, eu digo que o verbo é um verbo de estado ou é um verbo de ação. Lembram disso? Predicação verbal, pode esquecer não, tá? Então, se o verbo é um verbo de estado, é porque aquele verbo é um verbo de ligação. O que é que vai acontecer? E por que eu chamo de verbo de estado? Porque esse estado ele pode ser transitório, né? Pode ser modificado, pode ser permanente. Por isso que a gente chama de verbo de estado. O que é que vai acontecer? Se eu digo que o filho é tal qual o pai, vai acontecer de um momento ou de outro esse filho não ser mais. Então, houve uma mudança de estado. Se liga nisso. Para que a expressão tal qual exerça a função de adjetivo, então eu preciso que o verbo seja um verbo de ligação, que é o verbo de estado, tá bom? Agora, se o verbo não for de estado, ou seja, se o verbo for um verbo de ação, o que é que vai acontecer? Muito prático. Automaticamente tal qual virará um advérbio. Aí o que é que você vai lembrar? Se é advérbio, não recebe flexão. Na prática, como isso fica? Material, vamos ver. Os filhos agem, olha só, agir aqui já é um verbo de ação. Então, os filhos agem tal qual os pais. Percebam que a expressão tal qual agora exerce a função de advérbio, tá bom? Exatamente por causa do verbo. Então, se é advérbio, segue a regra geral, não flexiona, é invariável. Cuidado com isso. Continuando. Melhor, pior. Vamos ver o que é que diz. Opa! Ficou tão troncho. Vamos embora. Vamos ver o que é que diz a regra aqui para o melhor e para o pior. Quando essas palavras forem comparativos ou superlativos, os adjetivos bom e mal, né, que nesse caso será mais bom ou mais mal, serão variáveis. Quando forem comparativos ou superlativos de bem e de mal, mais bem ou mais mal, por serem advérbios, ficarão invariáveis. Vamos repetir? Se eu tiver melhor, pior, como comparativos ou superlativos do adjetivo bom e do adjetivo mal, então eles irão flexionar, segue a regra geral. Mas, se forem comparativos ou superlativos de bem, eles não podem receber flexão. Por que isso, gente? Vamos recordar. Bom, adjetivo. Bem, advérbio. Não recebe flexão, não é? Advérbio recebe flexão? De jeito algum. Então, lembra isso. Material, simbora. Eles são os melhores advogados da cidade. Neste caso, houve a flexão porque eu tenho um superlativo de bom, não é isso? Então, havendo superlativo de bom, né? E bom sendo um adjetivo, então, automaticamente, eu tenho a flexão. Aquelas são as piores imagens do acidente. Eu tenho aqui, então, um superlativo de quê? De mal, de ruim, não é? Mais uma vez, recebeu flexão, não é? Recebendo flexão, por quê? Porque aqui, ó, mais uma vez eu tenho a presença do adjetivo. Então, se é adjetivo, recebe flexão. Eles se sentem, olha só, melhor que ontem. Nada de dizer eles se sentem melhores que ontem. Por que isso? Mais uma vez eu peço para que vocês prestem atenção à referência, não é? Sentir aqui não é um verbo de ligação, cuidado, tá? É um verbo de ação. Então, sendo verbo de ação, automaticamente eu tenho um advérbio. Sendo o advérbio, meu povo, não flexiona. Cuidado com isso aí, tá? Vou marcar aqui. Elas falam pior do que pensei. Eu tenho o comparativo de mal, mal com L é advérbio, pior é advérbio também, portanto, sem flexão, tá? Cuidado com isso aí, não flexiona. Continuando, vamos lá. Na presença de um pronome indefinido, acompanhado da preposição de mais um adjetivo, o adjetivo pode ficar invariável, ou seja, no masculino singular
ou concordar com o termo referido. Na prática, como isso fica? Olha só. Deixa eu só trocar aqui a cor. Então, vamos lá. Os olhos da menina tinham, olha o indefinido. Algo, olha a preposição. De, olha o adjetivo. Estranho. Então, eu deixei invariável, não flexionei, não é? Mas eu também posso dizer que os olhos da menina tinham, olha o indefinido, algo. A preposição de estranhos, concordando exatamente com a minha referência. Então, presta bem atenção. Indefinido mais preposição mais adjetivo. Eu tenho duas formas. Quais? Ou o adjetivo fica invariável, ou seja, fica no masculino, ou vai concordar com a sua referência. As duas questões, nada, indefinido. Tem, de, preposição. Engraçado, optei então pelo masculino singular, ou seja, invariável. As duas questões, nada, tem, de, engraçadas. O que aconteceu? Optei então pela flexão. Locuções adjetivas. Então, eu tenho, as locuções adjetivas são invariáveis. Presta bem atenção. O que vem a ser, então, uma locução adjetiva? Você terá um adjetivo, tá certo? Vamos recordar. Você tem a locução adjetiva. O que vem a ser uma locução adjetiva? É uma construção encabeçada por uma preposição, acompanhada de um substantivo, exercendo a função de adjetivo. Para isso, a sua referência tem que ser um substantivo também. Olha só, presta bem atenção. Se eu sei que a função do adjetivo é caracterizar, a função da locução adjetiva também será de caracterizar. A diferença é que a minha locução é formada por uma preposição acompanhada de um substantivo. Não esquece isso aí, tá? As construções são diferentes, mas a função é a mesma. Então, o que diz a nossa regra em relação à concordância? É invariável. Mesmo teu substantivo estando no plural, a locução é invariável. Na prática, vamos ver no material? Simbora, chegue. São homens, olha só, vou marcar, tá? São homens sem caráter. Tomei 2 sorvetes de morango. Há muitos candidatos sem preparo. Ele gosta de ler notícias de jornal. Atente, preste bem atenção. Olha só, preposição mais substantivo, preposição mais substantivo, mais preposição substantivo, preposição substantivo. Então, aqui eu tenho o exemplo de locuções adjetivas, tá certo? Lembra, a função da locução adjetiva é a mesma que o adjetivo, ou seja, é um caracterizador. Observe que o termo anterior é o substantivo. O que é que diz a nossa regra? Mesmo estando o substantivo no plural, a minha locução, vamos marcar, deixa eu trocar a corzinha aqui, a minha locução adjetiva deverá, então, ser invariável, ou seja, não receberá flexão. No mais, é a regra geral. Regra geral, eu tenho um substantivo com os seus determinantes, que são 4. Quais são os determinantes? Artigos, adjetivos, pronomes e numerais. Substantivo no plural, determinantes no plural. Substantivo no singular, determinantes no singular. E se for masculino, tudo masculino. Feminino, tudo feminino e por aí vai. No mais, bastantes, olha aí a concordância, exercícios, muita prática. Qualquer coisa, dúvidas, manda para mim que eu te respondo. Cheirinho, beijo no coração, até a próxima aula.